Felipe Couto pergunta: qual o papel da elite esquerdista dominante nos meios universitários diante da ascensão do capital globalista? Podemos dizer que o radicalismo esquerdista deu lugar ao cientificismo, uma espécie de onda New Wave? Não vejo em Habermas, Zizek e tudo quanto a mesma vitalidade histérica que observamos em Marcuse, Foucault e Derrida. De fato, isso aconteceu, quer dizer, a intelectualidade esquerdista mundial perdeu lugares e foi, de fato, suplantada pela velocidade do progresso tecnológico e dos autores cientificistas, superhumanistas, etc, etc. Então, isso quer dizer, a esquerda se transformou apenas num exército de mão de obra a serviço do capital globalista. Quer dizer, é uma coisa assim tão deplorável, tão deprimente, né? Quer dizer, acabaram trabalhando exatamente para aqueles que eles juravam que iam destruir. Então, mas isso eu sempre achei que esse é o destino do marxismo. Quando eles dizem que o capitalismo é uma etapa no caminho do socialismo, eu falei ao contrário, o socialismo é uma etapa no caminho do capitalismo. Primeiro vem o socialismo, ele fracassa e depois vem um capitalismo mais vigoroso. Por quê? Economia quer dizer capitalismo, meu Deus. Só existe economia de mercado. Não há, a expressão é redundante. Se não tem mercado, não tem economia, meu Deus do céu. Só se for o sujeito produtor totalmente independente. Ele mesmo produz, ele mesmo consome tudo, que é uma coisa que nunca existiu. Então, algum tipo de mercado sempre existiu e sempre existirá. Não é concebível a economia sem isso. Então, veja o que aconteceu no Brasil. Da onde foi a origem do agronegócio no Brasil? O agronegócio era uma região imensa que foi dada pelo governo ao MST. O MST foi lá, foi só aquela comedeira, não conseguiu produzir nada e começou a vender. Então tem os agricultores do Rio Grande do Sul falaram: opa, vamos comprar. Eles compraram tudo, foram lá e se encheram de dinheiro, criaram a produção que hoje alimenta o Brasil. Você tem com raiva que os caras têm do agronegócio? É porque o agronegócio deu certo onde eles deram errado. O agronegócio os está alimentando. E eles, com bons esquerdistas, estão mordendo a mão que os alimenta. Se acabar o agronegócio, acaba o Brasil, porra. Então, não pode esquecer, esse negócio do superhumanismo, ele vem na esteira do movimento de maio de 68. Só que ele prolonga esse movimento e o transcende infinitamente. Quer dizer, os projetos do superhumanismo são de um alcance monstruoso, mas eles realizam aquilo que os próceres de maio de 68 já falam: não se trata de criar uma nova sociedade, mas uma nova espécie humana. Eles falavam isso em 68, todos eles. E agora o pessoal do grande capital está realizando isso através dos cientistas que eles contratam. Quer dizer, veja, tem uma... Eu acho que o Alain Touraine, um sociólogo esquerdista, ele observou que em maio de 68 aconteceu que a noção do socialismo do marxismo como socialismo científico foi derrubada e se voltou então à concepção do antigo socialismo utópico. Marx começa a sua obra criticando o socialismo utópico, isso é, subscrevendo os ideais do socialismo utópico, mas tentando transformar o socialismo num procedimento científico. E mais 68 então voltou, falou: não, o marxismo não era científico, então agora nós vamos voltar ao socialismo utópico, nós vamos propor coisas impossíveis, porque é a tese do Habermas, a reivindicação impossível, que se atendida provoca caos e crise, e se não atendida provoca revolta. Então não tem saída. Viram que todas essas reivindicações, exigências absurdas dos caras fazem, não são para ser atendidas, nem para não ser atendidas, porque se elas forem atendidas, elas se destroem a si mesmas. Tudo isto não pode produzir nenhuma sociedade igualitária, não pode produzir nenhum paraíso na Terra. Ao contrário, por exemplo, leis feministas, tá bom, então não tem leis feministas, então para isso precisa tribunais especializados, polícia especializada, mais fiscalização, mais não sei o que. Hoje em dia se fiscaliza cada lar, o que está acontecendo lá dentro, a pretexto de eliminar a violência doméstica. Então diminui a violência doméstica e aumenta a violência policial, meu Deus do céu. O que você prefere? Você para de apanhar do seu marido, você vai apanhar do sargento de polícia. E que é exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, a violência policial nos Estados Unidos está crescendo cada vez mais. E violência antipolicial também. Então se criou uma situação de guerra, ou de crise. Esse é o único resultado. Política gaysista, eu digo, bom, o que resultou, né, de bom para
os gays? Bom, resultou assim uma certa satisfação para o ego, eles aparecem, eles falam, etc, etc, etc. Mas, por exemplo, o número de assassinatos de gays diminuiu? Não, porque assassinato de gay é uma coisa interna, é quase tudo feito por um garoto de programa que é tão homossexual quanto a vítima. Então não vai diminuir nunca, né? E, além disso, veja, o esquema ideológico é assim, a violência anti-gay é fruto da moral religiosa, etc. Bom, então me mostre um único caso de um gay que foi agredido ou assassinado por um católico ou protestante levado por motivo de indignação religiosa. Nunca houve um caso, e provavelmente não vai haver nunca. Tá certo? Mas a ausência de suporte factual não diminui em nada a força do apelo propagandístico, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, você acha, por exemplo, que o anúncio de um programa depende do... O anúncio de um produto depende da qualidade objetiva desse produto? Só claro que não. A propaganda, ela também é um produto, ela tem um valor próprio, ela tem uma força própria. Não é isso? Então, um produto pior anunciado de maneira melhor vencerá o produto melhor anunciado de maneira pior. Isso é por definição. Laércio José, o senhor falou que a consulta à população seria uma excelente forma de governar o país, para o povo tomar consciência. Seria essa forma do Bolsonaro vencer a esquerda e dirigir o país, mesmo sem apoio político? É muito possível isso. Mas você não pode esquecer que o general de Gaulle, que fez um sucesso enorme, o que quer que pensemos dele, eu não sou o admirador do de Gaulle de maneira alguma, mas o fato é que ele se manteve no topo da política francesa durante décadas, na base do quê? Do plebiscito. Então ele jogava o povo contra os seus inimigos e ganhava. Né? Então nós fazemos um plebiscito todo mês, falou, uma parte que é assim, outra parte que é assim, vamos ver o que o povo quer. Pronto, faz o que o povo manda, né? Está garantido, é uma maneira. Né? O senhor poderia indicar livros sobre a educação nos moldes dos jesuítas? Existe uma série de livros aqui, 2 volumes de 1000 páginas, cada um chamado de Jesuits. Eu não lembro o nome dos autores, é uma obra coletiva, e eu não tenho esse livro aqui agora no momento, está guardado no depósito, mas eu prometo que assim que eu retirar, eu te dou o nome. Mas se você botar lá The Jesuits, 2 volumes, você vai achar, procura no Bookfinder, ele tem muita coisa sobre a educação jesuíta. Também recomendo muito o livro do Gilbert Hyatt, H-I-G-H-E-T, que chama The Art of Teaching, a arte de ensinar. Tem lá um belo capítulo sobre os jesuítas e alguma bibliografia. Luc de Held, nome holandês, né? Professor, aula fantástica e muito esclarecedora, obrigado. Há uma aceleração visível da implementação das pautas globalistas a partir da década de 90. Na mesma época que se fragmentou a União Soviética e houve uma aceleração exponencial do crescimento econômico da China. Bom, isso aí coincide com o quê? O governo Clinton, né? O governo Clinton foi a chegada do pessoal da nova esquerda ao poder, à presidência da República Americana. E, em seguida, o Barack Obama, mais ainda. Quer dizer, tanto os Clintons quanto o Barack Obama são militantes da nova esquerda. Então, quer dizer, extremista da esquerda. Né? E a aceleração exponencial do crescimento econômico da China que foi feita inteiramente na base do capital americano. Quer dizer, foi o Clinton que dirigiu os investimentos americanos maciçamente para a China, criando então aquilo, né, que o Anthony Sutton chamava o melhor inimigo que o dinheiro pode comprar. Haveria uma mera coincidência na cronologia dos fatos de uma ação articulada do projeto russo-chinês de dominação global? Não. Essa iniciativa foi da própria elite globalista local, baseada naquele raciocínio que expliquei na primeira aula. A imigração islâmica estimulada pelos globalistas na Europa não se voltará contra eles em algum momento. Não é uma tática suicida, certo, seria estratégia, porque não é uma tática, a estratégia é coisa de longo prazo. Eu não sei a resposta a essa pergunta, mas eu sei que este problema será um dos grandes problemas do futuro, porque o pessoal islâmico tem o seu próprio projeto global, que eles chamam califado mundial, não é isso? Então, eles podem se servir do apoio que recebe do globalismo, o globalismo pode se servir dele como instrumento para a destruição das soberanias nacionais, mas um dia isso vai ter que ser resolvido. Pode ser demorar 1 mês, 2 meses, 10 anos, 30 anos, 40 anos, não se sabe, mas um dia isso
pode acontecer. A possibilidade de que um absorver completamente o Islã, eu acho impossível. O Islã é uma tradição que tem 1400 anos, é um negócio com uma força cultural imensa, mas, e sob muitos aspectos é estrategicamente superior ao globalismo ocidental. Felipe Valadão, um exemplo do nacionalismo que acabou aderindo ao socialismo seria o Ariano Suassuna, sem sombra de dúvida, né? Ele e o Ciro Gomes são exemplares dos comunistas dos anos 50. Em que deveria se inspirar uma reação anticomunista esse fluxo de acontecimentos que tem levado à destruição da civilização judaico-cristã? Bom, eu não tenho solução, às vezes nem para os meus próprios problemas, quanto mais para os problemas do mundo. Mas tem algumas observações que eu tenho de fazer. Quando surge alguma reação, vamos dizer, de direitistas, conservadores, etc., ao comunismo, ela surge em primeiro lugar sob o aspecto de uma fórmula alternativa, para criar um movimento político poderoso que tome o poder antes deles. E isso daí foi uma das origens do fascismo. Mas o que é o fascismo se não uma espécie de socialismo, uma variante de socialismo, né? Uma variante, aliás, em grande parte copiada do próprio modelo soviético. O fascismo não passa de um socialismo nacionalista que usa os meios militaristas inventados por quem? Por Adolf Hitler? Não, por Trotsky. Trotsky inventou a militarização da sociedade. Então, a ideia, a ânsia de criar um modelo alternativo deu nisso. Quando o pessoal vem, às vezes o pessoal católico, que vem com a forma de Estado cristão, eu digo, vocês estão completamente loucos. Porque é só você ler o Evangelho e Jesus disse o quê? Vamos tomar o Estado? Ele diz, não, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Portanto, existe uma divisão de território natural. O Estado vai estar sempre na mão de César. Tá certo? Então, o importante não é ter um Estado cristão, nem leis cristãs. O importante é ter um povo cristão, capaz de oferecer resistência ante os abusos de César, os abusos do governo, mas não de trocá-lo e botar lá um César cristão. Não adianta absolutamente nada. Quer dizer, aí o pessoal precisa aprender a lição que veio do próprio Hegel, passando por Marx, chegando na escola de Frankfurt, que é o famoso trabalho do negativo. Você não tem que oferecer uma proposta concreta, você tem apenas que... Veja, essa é uma lição que vem do próprio hinduísmo, destruir a ignorância. Né? Então, você não tem que propor uma coisa, um modelo, você simplesmente destrói, boicota, critica, desmoraliza. É só isso que tem que fazer. Porque, veja, a razão, o caminho racional das coisas é o sentido natural da espécie humana. É só você afastar os absurdos, a razão prevalece de alguma maneira. Agora, se você vai afirmar a razão, em primeiro lugar, você não é um porta-voz da razão. Você vai afirmar a sua versão particular daquilo. E esta versão, quando ela se universaliza, ela vai ter tanto telhado de vidro quanto aquilo que você criticou antes. Então, não temos que ter proposta nenhuma. O Estado cristão é uma utopia, uma estupidez. Tá certo? A divisão de terreno entre César e Cristo foi sempre muito clara. Durante a Idade Média a coisa funcionou muito tempo porque havia o império de um lado e a igreja do outro. A igreja não mandava no império, o império não mandava na igreja. Né? Foi por isso que funcionou. A hora que, o império começa a sambarcar a igreja, bom, aí que o negócio dança. Quando vem o sistema feudal substituído então pelas monarquias nacionais. O que é a monarquia nacional? É um senhor feudal, que é o rei, que é apenas um senhor feudal maior que os outros, toma as propriedades dos outros e vira o dominador de tudo. O primeiro país onde isso aconteceu foi Portugal. Então você cria já o governo centralizado. Tá certo? Esse governo centralizado, então, evidentemente, ele não quer concorrer com uma outra autoridade, que é a autoridade da igreja. O que ele faz? Ele nacionaliza a religião, como fez na Inglaterra, na França também, a igreja galicana. Tá certo? E daí o negócio complica. Vamos lá. Professor Felipe Denardi, A História do Brasil, de Hélio Viana, é um bom livro introdutório? Eu acho que sim, mas isso aí vai fazer 40 anos que eu li esse livro. Eu não lembro direito, mas me parece um autor razoavelmente honesto. Ismael,
Brilhante aula, obrigado. Existe alguma possibilidade das elites globalistas direcionarem a seu bel prazer o avanço islâmico da mesma forma que direciona as ações do movimento revolucionário? Eu acho que não, mas eu apenas acho, eu não tenho certeza. Hoje em dia, vamos dizer, meios de informação sobre o Islã são um rolo, uma dificuldade para você obedecer, para você alcançar, porque ali tem muita coisa que é decidida em segredo, na verdade, é no seio das taricas, tem discussão e tal, e essa influência passa para os governantes sem que você nem saiba como. E se você pega um governante de qualquer país islâmico, você pergunta quem é o sheik dele, e certamente tem um sheik que manda nele. Né? E o sheik não é nada, ele não é ninguém, pode ser um Zé Mané, pode ser até um homem pobre, mas o prestígio cultural do sheik é tal que ninguém vai contrariá-los. Se um sheik lançar uma maldição em cima de você, você está lascado. Então ali é muito difícil saber. Eu acho que ninguém pode de fora controlar o Islã. Eu acho quase impossível. Lucas Albano, que muito bem observado que vocês aqui. Excelente aula, professor. Obrigado. Estou lendo a biografia de Churchill, feita por Martin Gilbert. No fim da Primeira Guerra, Churchill, então ministro da Guerra, queria usar os recursos restantes da guerra para acabar com o bolchevismo. Assim como MacArthur e General Patton queriam também a mesma coisa. Enquanto Churchill ajudava a resistência anticomunista, o primeiro-ministro Lloyd George e Woodrow Wilson se reuniu com Trotsky e Kamenev. No fim, quem segurou o rojão foi a Polônia, sozinha. E a Polônia foi evidentemente traída pela Inglaterra. O senhor acha que estudar a história por meio de biografias desses líderes, Churchill, Mao, Reagan, é uma boa estratégia? Sem sombra de dúvida. Eu acho que a biografia é a quintessência da história, porque é a micro-história, que vai nos detalhes. Veja, a história não se faz por ideias gerais, ela se faz por acúmulo de milhares de ações humanas, às vezes inconexas. O processo precisa ser estudado neste nível. Você pegar generalizações e usar sobretudo nomes de movimentos como comunismo, fascismo, etc. Bom, tudo isso é figura de linguagem. Na verdade, o que está acontecendo são indivíduos reais que estão tomando decisões. É a famosa ação humana de que fala o von Mises, né? Conrado Araújo, até que ponto é possível uma aplicação do livre mercado sem que se fortaleça qualquer corrente do globalismo? Já estamos em quadro de qualquer abertura de mercado já acaba favorecendo algum grupo globalista. Depende da abertura de mercado para quem. Tá certo? Então, vamos dizer, com uma certa margem de protecionismo, as nações podem, evidentemente, se resguardar da influência indevida de poderes internacionais. Mas isso é possível se houver um suporte interno muito grande, quer dizer, um povo inteiro resguardando a economia nacional, que é o que o Trump está fazendo aqui, protegendo a economia americana, né, e cortando as perninhas dos intrusos, dos poderes globalistas. É o que ele está fazendo aqui. E até o momento, na esfera econômica, está dando brilhantemente certo. A economia americana está em franca recuperação, é uma coisa patente. Tá certo? Quer dizer, por exemplo, o número de cupons de alimentos que os caras vendem para os pobres diminuiu formidavelmente. Não tem muito pouca gente precisando disso. O desemprego diminuiu de 8%, ou taxa oficial, de 8% para 4%. É metade. O que é isso? Né? E as indústrias americanas estão tudo voltando, tem emprego aparecendo para tudo quanto é lado. Quer dizer, o fato é o seguinte, na área econômica o Trump está funcionando, e é por isso que os caras não estão desesperados. Porque se o cara continua com esse sucesso econômico, no fim ele vai ganhar. Né? E ele pode se reeleger presidente muito facilmente. E isso é o terror pânico dos caras. Mas o fato é que eles não têm alternativa. A única alternativa que eles têm é espalhar fofoca, usando os meios que eles têm, que é a mídia. Veja, o globalismo não é um regime de livre mercado. Eu acho que atualmente, quer dizer, o livre mercado é um resíduo. O que você tem é cada vez mais uma economia controlada. Isso é o que está acontecendo. Quer dizer, já é de certo modo um socialismo. Bom, eu acho que
que tem uma senhorita que ela pede para não ler em voz alta a mensagem dela, mas ela acha que eu estou me suicidando bebendo Coca-Cola. Eu estou fazendo isso há 6 décadas. Né? Se era para me matar, eu teria morrido. Isso aqui e cigarro. Né? Então me mostra aí um adepto da vida saudável, que aos 70 anos esteja com todo o gás que eu ainda tenho. Pega aí o Drauzio Varela. Obrigado pela sua preocupação, mas não precisa. Bom, eu acho que... Bom, só mais um aqui, hein? Gabriel. Eu não tenho certeza se entendi direito. Os primeiros globalistas surgiram quando os capitalistas perceberam que as estratégias de Antônio Gramsci e Georg Lucas seriam benéficas para o seu próprio enriquecimento. Não só enriquecimento. Você pensa, o jeito que ficar rico, ele não pensa mais nele, pensa em poder político. Né? A destruição da moral da igreja dispararia o avanço tecnológico e econômico. Então a esquerda mundial inteira começou a trabalhar para esse capitalista. Exatamente o que está acontecendo. Hoje os escritórios dos grandes grupos globalistas determinam o que a esquerda mundial vai dizer, e ela diz servilmente. Né? Então você tem elite econômica e elite intelectual contra o povo. É isso que está acontecendo. Então é por isso que a base dos caras é estudante. Porque estudante é o quê? É a elite intelectual e econômica em formação. Então são os filhinhos deles. Bom. Celso Nicole. Além da dialética de Hegel aproveitar por Marx, existe dialética apontada por Mário Ferruzan, dialética de Proudhon, onde tese e antítese não se fundem numa síntese, mas criam uma tensão que se perpetua. Esta é a verdadeira dialética da natureza. Não há dialética na natureza. Né? Só pode haver dialética na esfera histórica. Por quê? Porque a mente humana funciona por contradições. O resto não funciona. Uma banana não funciona por contradições. Entendeu? Um coelho não funciona por contradições. A contradição é o próprio da mente humana. Bom, então vamos parar por aqui. Já foi bastante. Tem algum aviso? Não, vai haver este encontro a direita e o conservadorismo no Brasil. Que dia que é mesmo isso? Eu esqueci, mas está lá na minha página. E eu vou participar desse negócio. Evidentemente a coisa vai ser divulgada mais tarde. Não é impossível que a aula de sábado e não é impossível que a aula de sábado que vem tenha que ser adiada. Por quê? Porque no dia 27, que é o quê? Sexta-feira? Quinta-feira, eu vou estar em Nova York. Contra a minha vontade e sob protesto. Eu vou lá para encontrar o Josias Teófilo e matá-lo. Né? Que teve essa ideia de me levar para Nova York. É a pior coisa que pode me acontecer. Então, eu estarei em Nova York e nós vamos de carro, tá certo? Com o nosso motorhome, parando no caminho, dormindo, etc. Então, provavelmente eu não vou chegar em tempo no sábado, mas eu avisarei você. Se chegar em tempo, eu aviso, e se não chegar, também aviso. Tá? Então, os que quiserem vir assistir em Nova York serão bem-vindos. Né? Eu, depois do filme, eu falarei durante 15 minutos e sairei correndo daquela cidade maldita. Tá bom? Até a semana que vem ou até outra semana. Muito obrigado.